Quem tem micro ou pequena empresa sabe das dificuldades enfrentadas no dia a dia. É difícil se manter no mercado com a alta carga tributária. Sem contar a burocracia, por exemplo, no processo de inscrição e baixa, a dificuldade em conseguir as licenças para instalação. Hoje acontece aqui na capital um encontro que vai discutir a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Fernando Baldiceira. Fernando, muito bem-vindo ao nosso programa. Essa lei é de quando e por que foi criada? Bom dia. Essa lei ela é de 2006 e, na verdade, ela foi criada com o objetivo de unificar os tributos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Houve com a instituição da lei, né, os tributos unificaram, IPI, ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social, e eles se uniram em um tributo só, que é o Simples Nacional. Pois é, desde a criação desse Simples, as coisas estão funcionando? Está mais vantajoso ou não? Então, existem ainda algumas dificuldades de acesso ao sistema, né, e algumas dificuldades na questão de cadastramento dessas empresas no âmbito das prefeituras. Então, assim, como a legislação é federal, as prefeituras têm uma certa dificuldade de se adequar à legislação federal pelo código de posturas do próprio município. E é isso que faz essa integração, né, dos municípios com o sistema estadual e federal caminhar a passos lentos? Exatamente. A legislação do município, como ela é complexa, né, então ela tem a dificuldade de cadastro, ela é iminente. Ou seja, o município precisa se adequar à legislação federal, né, e muitas vezes a própria legislação municipal ela é complexa de uma determinada maneira que não permite que aquilo que o governo federal implementou ele seja definido pelo município. E essa discussão hoje vai discutir, né, vai conversar sobre esse processo para que isso caminhe um pouquinho mais rápido? Exatamente. Nós teremos lá a presença de representantes do município, nós teremos a presença de representantes do Estado e do governo federal, juntamente com entidades de toda Santa Catarina. Então, assim, desse encontro haverá debate que culminará com um documento nesse evento que vai definir algumas situações e sugerir algumas melhorias para a lei geral. E o chamado MEI, né, o microempreendedor individual, também foi criado com essa função de simplificar as coisas, mas esbarra igualmente na questão das prefeituras. Como mudar isso? Isso. A questão do empreendedor individual, o MEI, que está na legislação, ela é uma questão onde, se a prefeitura definir o grau de risco das atividades, aí sim ela vai conseguir a simplificação desse processo, né? Então, a legislação previa inicialmente que a prefeitura deveria definir um grau de risco das atividades. Hoje nós temos no estado de Santa Catarina, segundo dados do SEBRAE, que nos foi passado na quarta-feira, 260 municípios que já estão com a lei geral aprovada. Então, desses 260 municípios, além da aprovação da lei geral, é de suma importância que eles também façam a classificação do grau de risco de atividades pelas previsões que a lei dá, no sentido de as empresas que têm grau de risco leve, elas têm essa simplificação do processo muito mais, uma agilidade muito maior. O que é esse grau de risco? O grau de risco de atividades é que determina qual é o risco que aquela determinada atividade tem dentro do município. Ou seja, eu monto uma indústria, se eu tenho uma atividade industrial, essa atividade industrial ela não pode estar no meio da cidade, por exemplo. Uma atividade comercial simples, uma loja de roupas ou de calçado, alguma coisa nesse sentido, essa loja pode estar no centro da cidade e tudo mais. Esse é o grau de risco de atividades. Então, o objetivo desse encontro de hoje é que as coisas caminhem mais simplesmente ou mais simplificadamente, como é o objetivo da lei, é isso? Exatamente. O objetivo é um debate, né, promover o debate entre todas as entidades envolvidas, entidades que representem micro e pequenas empresas, entidades contábeis, e com esse debate com os municípios e Estado, a gente produzir um documento e conseguir simplificar o processo. Tá certo, Fernando. A gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Obrigada e bom dia.